Nós vamos ler então Ageu, no primeiro capítulo, logo no começo do verso. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Se semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos, põem roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vamos em oração mais uma vez, buscando que o Senhor fale conosco profundamente nessa maravilhosa noite de Páscoa. Pai, em nome de Jesus Cristo, já fomos abençoados há alguns minutos com a mais clara exposição do Evangelho. Ele foi declamado aqui pela nossa irmã. Então ninguém essa noite já sairia daqui sem ouvir o Evangelho. Já o Evangelho foi pregado. Louvado seja Deus por isso. Mas se o Senhor ainda quer nos falar, e que queira, na Tua palavra, que o Evangelho seja revisto, e que ainda haja um coração impenitente, ou um coração frio, afastado da presença gloriosa de Deus, que nesta noite o Espírito Santo de Deus faça essa obra redentiva. É o clamor da igreja aqui. Faça uma obra em mim, uma obra de perdão de pecados, uma obra de colocar sobre o meu espírito, Senhor, o renovo de Deus, e a cada um aqui também. Que o Senhor possa ser honrado e glorificado pela exposição da palavra. Jesus Cristo seja evidente em cada um, em cada momento. Ajuda-nos, Senhor. Seremos ajudados. No poder do Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a igreja mais uma vez, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E é importante que ressaltemos que nós estamos diante do dia onde no ano nós comemoramos de forma especial a ressurreição do nosso Senhor. As igrejas costumeiramente já fazem isso mês após mês com a ceia do Senhor. E também há igrejas que fazem isso semanalmente com a mesa, com a ceia do Senhor. Isso é maravilhoso. Mas especialmente a Páscoa traz para nós a oportunidade de ainda mais profundamente refletirmos sobre a morte vicária de Jesus, a ressurreição de Jesus. Portanto, nessa saudação e apelo inicial, eu peço que você possa inclinar-se e adorar a Deus em sua palavra, que o coração esteja aberto, a palavra, como disse, já foi dita aqui, os cânticos exaltaram o Senhor Jesus Cristo, tudo exaltou Jesus, mas acredito que se ainda há um momento entre nós, onde a palavra vai ser dirigida, que você possa servir, que você possa se colocar diante de Deus, sem ressalvas, sem se resguardar. Bem? Atualmente, nós lidamos com um tempo onde há muita distribuição
literária abundante na internet. Também nós temos uma disponibilidade de histórias, tirinhas, livros, filmes, que nós podemos ter às vezes na nossa televisão, no nosso convívio diário. Isso não era tão facilmente possível há um tempo atrás. Me lembro inclusive que na minha infância, eu que não sou assim um ancião de dias, e espero que possa um dia ser, mas ainda não sou, eu me lembro que as histórias, elas eram mais valorizadas, talvez por não serem tão grande abundância quanto hoje. Hoje o tempo todo estamos sendo colocados diante de um anúncio de um novo filme, uma publicação que gostamos, enfim, existe uma indústria de consumo de histórias. Steve Turner, no livro Engolidos pela Cultura Pop, fala que as narrativas sempre estiveram diante da humanidade. Desde os tempos mais remotos, as narrativas orais, ou seja, as histórias contadas pelos mais velhos, sempre tornaram evidente alguns aspectos da vida para os que vinham. Só que hoje, com a dissolução da família, com a destruição de contextos onde histórias são perpassadas por gerações, é muito comum que um jovem possa escolher uma história e gostar dela e talvez torná-la representativa para a sua vida. Pode ser um filme da Marvel, pode ser uma história de amor, de romance, e ele toma aquela história. E não é incomum, acredito que vocês já devem ter visto, pessoas se virem, se lerem e se exporem através de uma história, de uma narrativa de um filme. Diante de uma posição onde os mais velhos já são poucos, no sentido de que hoje nós temos uma juventude que não se relaciona com os mais novos, a gente não tem uma transmissão oral que possa fazer um filtro. Olha, essa história é a história para a tua vida, né? Essa história é uma história que você não deveria torná-la tão boba quanto você pensa. Essa história explica a vida. Quando temos o Natal e a Páscoa hoje, muitas vezes, ao observar o modo como a mídia de consumo trata as duas histórias, você evidentemente, eu não vou ficar gastando tempo e rios aqui, é apenas uma abordagem inicial, mas você deve ter visto já que o Natal é Papai Noel, que a Páscoa é ovo. É mídia, é consumo e é isso que nos vende. As escolas também trabalham dentro dessa dinâmica. Ou seja, o processo formativo da criança é em cima do Papai Noel e é em cima do ovo de Páscoa. E quando as igrejas, por muitas vezes, até bem intencionadas, tentam propor a transmissão dessa narrativa, não é incomum percebermos que muitas vezes ou ela se torna abobalhada, infantilizada, para que pais possam bater fotos de filhos na frente, de cordeiro, de carneirinho. Não é incomum você ver um teatrinho onde um Jesus de 8 anos de idade, pintado com guache, entra, e um misto de, ai que bonitinho, com, Jesus, como o Senhor sofreu, mas não tem como tornar intenso uma cena onde nós não temos talvez a visão exata da morte, da dor, do sofrimento, da agonia. Portanto, num tempo onde as cantatas são o modo mais evidente como as Páscoas e Natais são colocados à disposição da igreja, onde as pessoas se juntam e falam assim, como vai ser a cantata desse ano? Você já ouviu isso? Como vai ser a cantata desse ano? Não é propriamente como vamos nos preparar para uma grande pregação e que o pregador, vamos chamar um pregador que fale a grandeza da Páscoa, a grandeza do Natal. Não, como é que a gente faz essa cantata? E aí você tem um misto de povo que lê Bíblia com lê Bíblia, que não lê, mas que canta bem, aí vem todo mundo para frente, começa a cantar, e você até se emociona, porque a arte nos emociona, eu acho que emocionou você, eu já me emocionei com algumas cantatas em termos de beleza, mas incrivelmente, essas narrativas não são evidenciadas como deveriam, porque se tornam instrumentos de consumo, quer seja Papai Noel, quer seja o ovo de Páscoa, ou o garotinho de 8 anos com tinta guache que vem até a frente e as crianças cantam alguma coisa muito bonitinha, os pais são convidados a vir à frente e tudo fica tão bom, tão azul, tão fofo,
Eu creio que nós devemos estar diante da Páscoa hoje como aqueles que trazem as crianças para a sala. Hoje de manhã eu tive uma oportunidade familiar com minhas duas crianças. Elas acordaram bem cedo, e mais cedo do que o costume, e eu estava de manhã bem cedo, bem cedinho, meditando sobre as palavras do sermão. Então elas vieram, se sentaram, como quem esperava alguma coisa, mas obviamente não esperavam nada, elas só se sentaram. E eu estava diante do profeta Ageu, onde você vai ver essa mensagem, o início dela conectado logo em seguida. E eu sentei com a pequena Olivia e a Elisa, que alguns conhecem, e eu as apresentei expositivamente, com muita empolgação, toda a situação que envolvia a crucificação, a colocação de Jesus onde ele ficou, a descoberta fantástica do túmulo vazio, e elas ficaram tão presas. Eu gostaria de dizer, eu não contei isso pela primeira vez, tudo bem? Já não é a primeira vez. Elas estavam bem presas e amarradas na história, e aquilo durou um tempo. E eu percebi que a atitude seguinte da mais velha foi pegar a Bíblia de criança, que elas mais e tal, e levar a mais nova. E eu me emocionei assim, falei, que legal, vamos ali, Elisa, eu vou te mostrar o que o papai falou. E eu não quero contar isso como um pai todo feliz, mas eu quero tentar dizer que essa história, e eu falei para a mais velha o seguinte: filha, essa história é uma metanarrativa. E ela é? E é. É uma história que transcende o aspecto de servir apenas para aquele propósito, mas ela explica a humanidade e tudo sobre o homem. Logo, uma metanarrativa é uma história que pode estar dentro de uma outra, mas ela explica toda a outra, toda ela, ou ela explica todas as outras. Logo, a Páscoa é uma dessas histórias. O Natal é uma outra. E é uma história onde sentamos juntos e transmitimos para os pequenos que não é ovo, não é o Papai Noel, mas também não é aquela cantatazinha boba onde Jesus sai perdendo e aparece. É algo glorioso, intenso e que me explica enquanto pessoa nesse mundo, que explica toda a raça. É uma metanarrativa, uma narrativa transcendente, vai além de um pequeno palco com algumas pessoas chorando porque seu filho está bonitinho. Portanto, eu gostaria de dizer para você que estamos na Páscoa e ela está sendo evidente em cânticos e exposições, mas de que o texto que nós vamos encontrar em Ageu e que vai nos conectar com essa realidade é um texto metanarrativo. Ele então te leva a uma compreensão maior de tudo aquilo que aconteceu e vai acontecer até que Jesus volte. Amém? Então, estar diante de uma metanarrativa é estar diante de uma história que explica a sua vida e a de seus filhos e a de seus antepassados. E ela não é uma história qualquer. Por isso a minha atenção hoje aqui não é uma atenção qualquer. Já não poderia ser por ser um culto para Jesus, mas ela não é mesmo, porque eu vou ouvir a história das nossas vidas. Portanto, ficarei atento. Portanto, me entregarei a essa história. Então você vai se identificar. Em alguns momentos você não vai querer se identificar, mas sabe o que é. Em outros momentos você vai ficar, puxa vida, eu acho que ele sabe de alguma coisa. Não sei, é uma metanarrativa, uma história transcendente bíblica. Ela sabe de você. Ela fala de você. E nós estamos nessa metanarrativa de Ageu. Ageu profetizou apenas 4 meses. O livro é bem evidente porque traz datas. Foram 4 meses de profecias diretas. E tratar de um profeta e dizer assim para um grupo de pessoas tão misto, é um profeta do Velho Testamento. Aí fica todo mundo, ok. E alguns dizem, entendo. Outros dizem, entendo, mas não entendo. E a gente fica nessa de, explica o mundo inteiro ou não? Ou eu vou fazer o seguinte, eu explicarei a metanarrativa
brevemente de por que estamos em Ageu. E aí todos vão entender por que Ageu falou o que disse. E aí fica fácil para todo mundo. Ageu, um profeta do Velho Testamento, e Velho Testamento é a partir da história humana que conseguimos chamar de história humana antes da vinda de Jesus como homem. O Velho Testamento, então, ele comporta uma época humana onde Jesus não tinha encarnado ainda. Daí para frente, quando Jesus encarna, estabelece a nova aliança com seu sangue, nós temos o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele tem um aspecto muito interessante, mesmo que você já saiba, acompanhe comigo, não se perca na talvez ideia de eu já conheço. O Velho Testamento, ele trata de que Deus decidiu criar um povo, um grupamento de pessoas que não tinha mérito algum. A partir de um homem e sua família, ele foi ampliando, e para ser um pouco mais rápido, Deus gera um povo para si. Esse povo deveria ser luzeiro, ele deveria ser resplandecente e brilhante, para que os povos viessem e olhassem para a sua vida e dissessem: uau, esse povo deve ser de um Deus diferente, porque olha como eles vivem. Esse povo chamava-se Israel, que em hebraico é príncipe de Deus. Os príncipes de Deus, separados nesse povo, deveriam dar testemunho de Deus para a humanidade. Deus os chama, Deus os escolhe, e eles, sem mérito algum, seguem essa jornada, essa teodiceia, ou seja, essa história de Deus no mundo. Porém, deliberadamente, aqueles que acompanham as histórias do Velho Testamento percebem, deliberadamente, sem que Deus lhes deixasse faltar coisa alguma, eles se afastam de Deus e progressivamente vão sendo colocados em uma dimensão de promiscuidade, idolatria e vergonha que destoa totalmente dos príncipes de Deus. Então Deus, por séculos, principalmente a partir de Samuel, começa a chamá-los: venham, abandonem seus ídolos. E aí você tem histórias de homens que clamavam em alta voz: Elias, se quer ficar com Baal, fica com Baal, se quer ficar com Deus, vai para esse lado. Já quando Moisés estava lá com o povo no deserto, já houve isso, mas eu quero me ater a quando Israel se estabelece de uma forma ainda mais perceptível. Então você tem Elias, Eliseu, você tem Isaías, que profetiza esperança, mas também profetiza: ai de vocês que fazem essas coisas. Então, por uns séculos e séculos e séculos, 3, 4, 5 séculos, Deus está falando: para de fazer o que é errado, você vai se afastar de mim de um modo absurdo, e você vai sofrer e pagar por isso. Em Isaías, uma fala ressoa, uma fala sobe mais alta, quase como um último suspiro de esperança para esse povo: vai, buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o vosso coração. A mão de Deus não estava retida, como se não pudesse ser encontrada. Porém, a história foi outra. O que aconteceu foi de que o povo progressivamente se estabeleceu em sua maldade, adorando deuses e mais deuses, alguns deles mais famosos, como Baal e Astarote. Quando o profeta disse: então vou falar que vai parar de novo, então ele profetiza no capítulo 1, profetiza no capítulo 2, profetiza no capítulo 3, profetiza no capítulo 4, e quando esse profeta chega no capítulo 5, Deus fala assim: vai na praça, vai na rua, capítulo 5 eu vou dizer qual é, vai lá, vê se você achar um homem que pratica a justiça, não precisa ser dois, um. Jeremias não encontra. Então, aquilo que era venham é agora, não. Agora o que vai acontecer é um cativeiro, onde vocês vão ser expostos às mãos daqueles que você dizem que são deuses adoráveis, né? Então vou deixar vocês na mão do povo de Baal. E Deus imprime sua justiça e lança-os no cativeiro, Deus mesmo, na mão de homens ímpios, coloca eles lá.
são 70 anos devidamente contados e profetizados por Jeremias. Vai ser 70 anos, depois de 70 anos, Deus tornará o seu povo de volta. Profecia essa absurdamente lançada 200 anos antes por Isaías, no capítulo 44 e 45. Incrível, né? Mas incrível por quê? Primeiro que isso mostra de que a Bíblia traz uma história. Sabe qual é? Deus cria um povo. Deus ama. Deus cuida. Trabalha. Trata. E esse povo se afasta. Essa é a tônica da humanidade caída. Esse povo se afasta de Deus. E Deus vai dizendo, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Essa metanarrativa é para nós. Deus nos chama para Ele. E a nossa insistência maligna é sair para o lado de fora dele. É buscar intimamente o pecado. Mas se a trajetória humana é criação de Deus, queda, ou seja, Deus cria e a gente se afasta, a história não termina em criação e queda, ela vai para a redenção. E redenção também fica claro no Velho Testamento. Deus fala assim: Ciro, meu pastor, Ciro, o meu ungido, vai libertar vocês. Jerusalém vai ser edificada novamente, e o templo também. Mas preste atenção, Ciro é profetizado cerca de 170 anos antes do cativeiro. Então Ciro, como libertador, é anunciado não somente antes do próprio nascimento do Ciro, mas antes do próprio prisão, antes do próprio cativeiro. O que eu quero te mostrar com isso? Sim, Deus cria. Sim, é trajetória humana o que é? Se afastar. E sim, antes que nos afastássemos, quando ainda não tínhamos feito bem ou mal, Deus já havia preparado um Salvador. Em Ciro, humanamente vemos que antes que o povo se desviasse para os seus pecados de maneira irreversível e a Babilônia de Nabucodonosor os tomasse, Deus já tinha falado o seguinte: o Ciro vai libertar vocês. Vai libertar vocês. Imagine que Ciro traduz para nós o que Jesus é para a trajetória humana numa história dentro de outra. Ainda não havíamos feito bem ou mal. E o livro de Apocalipse, no capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Onde chega isso em mim? Você não tinha acertado em nada e nem errado o suficiente, e Deus já havia escolhido e amado. Logo, pensar no amor de Deus na Páscoa não é pensar na cruz e dizer, deu ruim, olha onde jogaram ele. Mas é pensar que quando as substâncias ainda informes estavam encontrando seus destinos e o mar estava sendo retido para que a terra aparecesse, e quando os animais estavam sendo compostos em suas substâncias e as plantas, e não havia Adão ou Eva, o Cordeiro já era nosso Salvador. O amor de Deus, tal como é, que não depende da nossa espécie humana para amar, o amor de Deus, o amor que Deus coloca naqueles que está salvando, é um amor independente de tua pseudo-bondade ou escrachada maldade. Deus, em Cristo, já nos apontava um Salvador antes mesmo de nascer. A cruz de Cristo, bem antes de nem sequer entendermos que éramos pecadores, essa cruz já estava na promessa de Deus para o seu povo. A cruz demonstra que Deus nos escolheu amar antes que fizéssemos bem ou mal. A cruz é uma escolha de Jesus. A cruz é uma escolha de um Cristo que morreu pelo seu povo. A cruz
cruz não é a cruz de um coitado, mas de um rei nobre, forte, vigoroso, amoroso. A cruz representa, guarde isso no seu coração, a escolha de Deus por amar. E ela também representa de que nós o vendemos por algumas moedas. Ela também representa que nós o abandonamos em sua agonia, de que nós desprezamos seu amor quando não o valorizamos totalmente. O desprezo não se estabelece apenas quando ele é total na nossa mente. O desprezo se estabelece pelo valor do ser desprezado. Deus é de infinito valor, logo qualquer desprezo é infinitamente grotesco, sujo e maldoso. Essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira vida. Deus escolheu nos amar antes que nos fizesse. Escolheu morrer por nós antes que estivéssemos aqui. Escolheu ser o nosso Salvador antes que houvesse pecado no mundo. Deus escolheu a cruz. Isso nos fere, nos toca e nos deve fazer pensar que, apesar de muitas vezes tentarmos suavizar as demandas da cruz, ela se impõe, e todos aqueles que forem da cruz morrerão na cruz. Todos aqueles que foram chamados pela cruz de Cristo padecerão na cruz de Cristo. Todos aqueles que estão chamados e amados por Deus olharão para a cruz como o peregrino de John Bunyan, se ajoelharão e seus fardos serão retirados. Existe uma oferta essa noite e ela não é uma oferta recusável, porque Deus me chamou antes que tu fizesse bem ou mal. Portanto, arrependa-se, creia no Evangelho. Creia nessa Páscoa de que o Salvador, o nobre e vitorioso Salvador, escolheu amar o seu povo. E o que acontece aqui? Porque toda essa história... Você ouviu Ciro? Ouviu falar do Ciro? Ciro então fez aquilo para o qual estava designado. Ciro? Judeu? Não. Ciro, um persa, um adorador de falsos deuses, libertou como havia sido dito que deveria libertar. Cumprindo a profecia apontada na sua direção, ele liberta o povo para que volte até Jerusalém, e o templo, e as muralhas, e tudo aquilo destruído, como você já leu em Esdras, e você viu aquela loucura toda, falou assim, nossa, está tudo destruído. Então Ciro, vai lá. E você pensa que todo mundo volta? Nem todo mundo volta. E até aqueles que podiam, nem todo mundo quis voltar. Porque imagine, você já está estabelecido na Babilônia. A Babilônia tem suas conveniências, ela tem suas facilidades. Pode não ter uma boa igreja, mas tem escola para os meus filhos. Pode não ter uma pregação bíblica por perto, mas a gente faz um culto no lar. Tá bom, a Babilônia não é tão mal assim. E nessa conveniência muitos ficaram, certamente. O povo que veio com Esdras e Neemias começou um movimento de avivamento espiritual. Amém. O povo de Esdras e Neemias iniciou um belo processo. Só que agora, 15 anos depois, aqui onde a gente vai entrar em Ageu, 15 anos depois, entre 15 e 18, mais precisamente 15 anos depois, o que você está lendo é um profundo esquecimento da grandiosa meta-narrativa de Deus em salvar seu povo. Após ter sido liberto, e aqui há entre nós os libertos também, aqueles que estão salvos em Cristo, após ter sido liberto, Israel não se deu conta do grande valor da libertação. E portanto, 15 anos depois, Deus levanta o profeta Ageu, porque existem muitas coisas fora do lugar. Eu gostaria que você pudesse ir comigo então, que no meio
de onde já lemos aqui, mas mais precisamente no capítulo 1, verso 1 e 2. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, preste atenção no versículo 2, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Olha o que esse povo está dizendo. Depois de ter sido libertado, e a libertação deixa claro, eu gostaria de deixar claro para você, a libertação tinha, dentre outros propósitos, que o povo reedificasse o templo destruído. Isso está em Isaías capítulo 44, versos finais. Era para reconstruir. O povo então começa a ler Bíblia, começa a orar, e aí tem aquele avivamento que durou talvez alguns meses, ano e meio, e o povo se estabelece e se assenta em uma condição de mornidão e conformação, e começa com sua consciência fraquejada a fazer uma interpretação equivocada. Alguns comentaristas dizem algo muito interessante sobre isso, de que algumas leituras judaicas da época apontam que o povo disse assim, não foi Deus que libertou a gente não, porque Ciro não é judeu. Olha isso, olha isso, você imagina isso? Se foi Deus mesmo, por que a gente ainda está aí sobre o jugo, relativamente o jugo deles? Olha a visão que eles têm. Na tentativa de aplacar as suas consciências, para evitar uma entrega, que seja de fato uma entrega profunda, uma entrega plena, o povo relativiza a profecia, em reinterpretando. A palavra de Deus é infalível, as interpretações nem sempre. E nesse momento aqui, o povo começa a dizer coisas do tipo, ainda não é o tempo. E esse ainda não é o tempo tem essas duas posições, vai acontecer e não acho que foi com Ciro. Como é que fica isso? Isso nos dá um alerta gritante, um alerta terrível, de buscar estabelecer para Deus os cumprimentos que Deus quer fazer na nossa vida. Tentar sair de um culto onde você foi confrontado com o seu pecado, com as suas realidades espirituais, e ao mesmo tempo estabelecer uma temporalidade, com modo ou tempo como Deus deve agir. Tanto é que o verso 4 é uma resposta de Deus e usa a palavra tempo. Repare aí, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Deus dá uma resposta à altura. Enquanto há um ditado, um dito ou uma ideia entre o povo, Deus rechaça, dizendo, acaso então é o tempo de vocês viverem essa vida confortável, enquanto o núcleo de adoração a Deus, o núcleo comunitário, o núcleo vívido de adoração a Deus não está estabelecido. Se você perceber algo bem forte no verso 2, é um modo distinto como Ageu fala. Aqueles que já leram o Velho Testamento vão perceber que Deus geralmente, quando trata um povo, ainda que trate às vezes com muita força, fala, o meu povo. Por exemplo, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Repare que Deus usa aqui um termo muito pesado. Este povo, existe um afastamento espiritual muito profundo ali ainda. Existe uma sensação muito clara de que há uma distância, e essa distância não foi acertada ainda. Eu quero pensar com vocês aqui que nós podemos estar num culto bíblico como esse, ter ouvido mais de uma vez de que a raça humana se perdeu, que todo mundo se perdeu, e que a nossa atitude diante da palavra de Deus é pedir perdão a Deus, e que talvez a palavra mais acertada que tenha entre nós e Deus é: o Senhor está certo, eu estou errado. E ainda podemos sair daqui com o coração endurecido e relativizando, sim, mas Deus sabe o meu tempo, Deus sabe que eu não suporto nesse momento perdoar, Deus sabe que eu não suporto, Deus sabe que não é o momento de eu me entregar à obra, não é o momento de eu fazer, Deus sabe que eu ainda não tenho estrutura para isso. Eu não sei o que você está dizendo quanto a N coisas das quais eu te chamo para fazer, mas nesse momento há uma clara, uma deflagrada irritação, desgosto de Deus com o seu povo, a qual nesse momento ele chama de este povo. Eu não seria ousado ao ponto de dizer que Deus está rechaçando o povo, como se não fosse, mas o este aqui revela distância,
este rapaz aqui, como você diria isso? Esse rapaz, você falaria isso para o seu filho? Ao menos que você tivesse irritado, né? Este rapaz aqui está fazendo isso. Você precisa estar distante ou então irritado com essa conclusão de vida que ele está tomando. Por isso, este povo está tentando buscar um modo de reinterpretar a Bíblia de Deus, reinterpretar o tempo de Deus, para que algo que Deus quer fazer se estabeleça. Busco te dizer o seguinte: certamente todos nós já buscamos oferecer empecilhos à obra. Colocamos a nossa vida, muitas vezes, meio na obra, meio não. Todo mundo já fez isso. Eu já fiz. Eu não quero me identificar com o teu pecado para todo mundo sair bem aqui. Na verdade, eu quero me identificar com o teu pecado para temer a Deus. Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não se agrada daqueles que já sabem a ordem que Deus deu. Portanto, se você está aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, ouvindo sobre pecado, arrependimento, perdão, sobre entrega na obra, sobre restauração, e a gente vai entender o que o templo representa dentro dessa realidade, eu peço que o seu coração seja quebrantado pelo Espírito Santo nessa noite. Que você se renda. Se renda. Se renda. Portanto, se nesse momento aqui Deus parece dar um ultimato e há um senso muito profundo de desgosto de Deus, parecido com o do profeta Malaquias, também um profeta pós-exílio, né, que a gente chama. Então, existe aqui um desgosto. E você vai ler a palavra desgosto, ou agradar, no caso, você vai ler depois comigo aqui. Então, eu gostaria de que você pudesse entender que a cruz é também um ultimato de Deus. Quando Deus nos apresenta a cruz, Ele está dizendo: olha para isso, olha como Ele se entregou, olha de que modo Ele deu tudo de si, olha de que modo Ele não teve pudores, olha de que modo meu filho rasgou-se. O que te falta para esta entrega? Na cruz você vê exposto, além de tudo que nós já falamos, um Jesus completamente entregue, um Jesus que não está tentando jogar com o tempo de Deus. O Getsemane é um lugar maravilhoso para contemplar a humanidade de Jesus, mas também o profundo temor que ele tinha. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não faça a tua vontade. Ele nem ousa, porque ele está conectado com o Pai, embora haja dor, embora haja medo de se separar do Pai, angústia contra essa separação que de fato iria acontecer na cruz. Os pecados de todos aqueles que são salvos por Jesus Cristo estariam sobre ele. Tanto que nós possamos não ler essa frase: ainda não é tempo de eu me entregar para Deus, ainda não é tempo de eu trabalhar na obra, ainda não é tempo, ainda não é tempo, ainda não é tempo. E chegue diante de Jesus Cristo e fale assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, porque não quero a minha vontade. Porque às vezes a gente quer passar o cálice e quer que a vontade se estabeleça em outro tempo, num tempo onde eu acho que tem mais como fazer, eu tenho mais tempo para fazer, eu tenho mais disponibilidade para ser. E a hipocrisia do povo aqui é deflagrada por uma palavra duríssima. No verso 3 e 4: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficar insatisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Uma clara posição de que Deus não está como o primeiro amor desse povo é colocado aqui. Vocês veem o núcleo de adoração de vocês, onde eu seria glorificado, onde haveria confissão de pecados, onde haveriam cânticos entoando meu nome, onde as pessoas viriam de todos os lugares para ir lá e adorariam, e vocês, olhando para esta clara destruição que o pecado de vocês causou, vocês ainda preferem que a casa de vocês esteja confortável, de
que as coisas estejam devidamente em seus lugares, que os seus sonhos sejam realizados primeiro. Deus está deflagrando um golpe muito duro contra o nosso conforto em face da necessidade daquilo que a obra e a adoração de Deus necessitam para estar lá. Logo, quando Deus deflagra esse golpe duríssimo aqui para nós, Ele nos coloca também em xeque aqui essa noite. A vida de cada um pode ser medida aqui. Eu acredito que possa. Eu acredito que eu não precise fomentar tantas coisas para que você possa... Peraí, como tenho me relacionado com esse tipo de entrega? De que modo eu vejo a igreja de Deus avançando sem que eu nem sequer me aproxime desse avanço ou nem sequer me importe com as necessidades relativas a isso? Eu fico pensando aqui, enquanto membro de igreja também, de que muitas vezes quando nós nos reunimos como conselho de igreja, passa pela minha cabeça assim, puxa, mas fulano não podia, sabe, se lançar. Se ele se lança, ia ficar mais fácil para tanta gente que está carregando peso. Poxa, mas por que essa moça não, por que essa senhora não, sabe, a gente vê que a pessoa podia, mas tem outros carregando pesos enormes. Embora você possa dizer, pô, eu sou só um visitante, eu não queria ouvir isso, não. Talvez para você, com todo respeito, sem flexionar o texto, talvez essa realidade se estabeleça na competência da salvação. Muitos que buscam conforto e vida para si mesmo, acham até que são salvos, tem Jesus, faz uma oração ou outra, mas não tem Jesus não. E tenho certeza que se você tivesse Jesus, sofreria as dores da igreja. Sentiria o peso e a dificuldade que é caminhar com a igreja, que é sentir a dor dos outros, colher lágrimas, que é colher perdas, que é colher dores e avançar triunfantemente para o reino. Portanto, se nada disso te incomoda, se essa realidade de igreja te soa utópica, eu duvido até da tua salvação. Porque me parece que Jesus se importava muito com o seu povo. Me parece que Deus sempre se importou com o seu povo. E não me parece que é um exagero pensar nisso. Quando a cruz nos salva, a cruz de Cristo nos salva, ela nos orienta sempre, sempre para a dor do nosso povo, a dor da nossa igreja, a dor daqueles que são de Jesus Cristo. Logo, esse povo não se importava se tinha tempo, se não tinha tempo, se tinha gente para oferecer sacrifício. Tem uma sinagogazinha perto da sua casa, tá bom. Aí você faz alguma coisa aproximada. Sabe quando você não se entrega? É basicamente isso. Tá bom, deixa acontecer isso aí desse jeito mesmo. Negligência, maldade, mas principalmente um desamor a Deus. Avivar-se no sentido de ser Deus o seu primeiro amor é algo que você refletir com esse texto. A igreja, ela deve ser uma ótica que transbordantemente reordena todas as outras coisas no seio familiar, como o Pedro Dulce coloca na sua palestra sobre uma eclesiologia militante, que a gente viu esses dias, uma ideia de que a liturgia de uma igreja é uma liturgia que demonstra que nós estamos aqui unidos, esperando Jesus voltar sim, de que a gente vai segurar a mão um no outro, principalmente segurar na mão dele, para que a gente vá até o fim com isso. E é difícil imaginar alguém que está fora da igreja e que quando ouve uma mensagem dessa não fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que ajudar esse pessoal, eu tenho que entrar nisso, eu tenho que morrer com esse, eu tenho que morrer com eles, eu tenho que morrer por eles. É difícil imaginar uma salvação insensível, muito difícil. Tem uma palavra aqui que eu gostaria de ressaltar, mas a principal versão bíblica que coloca ela bem amarrada no hebraico é a versão Almeida atualizada, não é nem a que eu estou usando, tá? Mas se você tiver no verso 5, a parte B, diz: considerem o que tem acontecido com vocês. A atualizada aponta para uma precisão maior, considere o vosso passado. Alguns aí talvez tenham essa versão. O profeta aqui está dizendo o seguinte: olha o que aconteceu quando vocês começaram nessa trajetória de negligência. Olha o que aconteceu. Dá uma visitada aí. E aí Deus começa a colocar aí, ó, toda essa realidade de você planta, mas não é seu, você colhe, mas não consegue, você come, mas não se farta, você vê, olha o cativeiro, olha para onde vocês foram. Deus está tentando mostrar assim: olha de onde eu te tirei de novo.
Ou então para aquele que está aqui ouvindo e está meio morto, meio dormente, olha de onde você veio. Olha o que você passou. De repente você tinha Jesus, passou por uma fase estranha, uma fase meio alheia, uma fase meio... E aí Deus te coloca de novo no eixo, e aí você começa a viver de novo conforto, né? A casa luxuosa, a coisa bem, o trabalho, tudo e tal, meu filho. E aí Deus está falando, olha de onde eu te tirei, tu estava há pouco tempo aí, tu não conseguia pegar numa Bíblia, rapaz. Olha de onde eu te tirei. Acorda. Você vai viver uma vida onde você vai buscar e não vai te fartar. Você vai beber e vai continuar com sede. Você vai comprar roupa e não vai te... Isso não vai te preencher. O que Deus está querendo dizer assim, o que você busca desse jeito nunca vai dar certo. Nunca. E Deus está falando algo incrível, né? Considere o seu passado. Considere. Hernando Dias Lopes fala numa pregação sobre esse mesmo texto. Ele fala assim, olha, o passado é um excelente pedagogo, mas ele não precisa ser um coveiro. Ou seja, o passado não deve nos enterrar, mas ele deve nos ensinar. Logo, observe de onde Cristo te tirou. Ou se você não tem Cristo, observe se essa não é a tua vida. Come, mas parece que chega uma hora que a angústia vem e nada faz sentido. Bebe, anda, trabalha, estuda, vive uma vida que todo mundo vive, mas chega no fim das contas não faz nenhum sentido. Vida sem sentido. A vida fútil que é deflagrada ali nas palavras de Salomão em Eclesiastes. A vida como correndo atrás de bolhas de sabão. Caminhando um pouco com o texto, indo para os 10 minutos finais. Então nós temos do verso 6 ao verso 11 uma estrutura de que se você não restaura o templo, não adianta nada. E o que é o templo aqui? Centro da adoração, local de confissão de pecados, local onde eu estabeleço comunhão comunitária. O templo aqui, ele aglutina todas essas realidades que estão presentes na igreja, embora não mais como um prédio de paredes. A ideia final é uma ideia de reestabelecimento da adoração. E aí é onde eu quero amarrar o final com a cruz de Cristo. Se você puder olhar o verso 8, parte B, Deus fala, reconstrua o templo. Reconstrua o templo. E diz assim na minha versão, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ele ressalta que isso lhe é agradável. De todas as coisas que nós podemos pensar em termos de o que a cruz de Cristo veio nos trazer, e podemos pensar de muitas formas, apontando para ela o perdão de pecados, a substituição que Cristo no nosso lugar lá sofreu, a justificação, ou seja, os méritos de Cristo serem colocados em nós, aquilo que Cristo é para Deus. Cristo nos deu para que sejamos como filhos para Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. Isso está na cruz. Mas existe algo naquela conversa com a mulher samaritana que sempre me encanta. Que Deus procura adoradores. Restaurar o templo é restaurar a adoração a Deus. Fomos feitos para adorar a Deus, glorificá-lo, valorizá-lo e, como diria a confissão de Westminster, ter prazer nisso. Logo, a cruz de nosso Senhor nos é como João capítulo 3, 14 ao 19, Jesus falou assim, lembra da serpente que Moisés botou no deserto para curar o povo que era picado por cobra? Aquela serpente, quando levantada, todos aqueles que mirassem nela seriam curados. Você vai procurar essa história, você vai achar ela fascinante. E Jesus remonta isso em João capítulo 3, ele diz o seguinte, esta serpente que curou gente que olhava para ela, sou eu. Vocês vão me ver aqui. E todos que conseguirem me ver como cura, como salvação, serão curados. Como Spurgeon, ainda jovem, olhou para aquele pregador que nada falava além de olhai
Ai, para mim irá, todos os erros da terra sereis salvos. Imagine, olha para Jesus hoje como salvação, como centro de toda a sua vida. Abole o conforto para si mesmo. Abole as tentativas de dar desculpa para Deus. Ainda não é tempo, ainda não é tempo, ainda não é tempo. A Páscoa me lembra de que Cristo restaurou a adoração nele. E não mais num prédio feito de pedras, mas no seu corpo. Portanto, hoje aqui, irmãos, visitantes, todos que estão aqui, ouçam, Deus não somente requer a adoração, nós precisamos adorar a Deus. Somos feitos, o nosso telos, o nosso propósito é adorar a Deus. Jesus ressalta isso com aquela conversa da mulher samaritana. Ele vai dizer o seguinte: olha, Deus procura adoradores, e não é procura como quem está vendo se alguém consegue, é procura como quem ama desde antes da fundação do mundo e chama para essa oportunidade de sentir prazer em Deus. Essa noite eu te convido para a verdadeira Páscoa, onde a adoração é restaurada, onde o templo do corpo de Cristo, levantado, erguido, assim como o templo da Babilônia, o templo de Jerusalém, que foi destruído pelas iniquidades daquele povo. Aquele templo foi destruído pela repleta desobediência oferecida por aquele povo. O corpo do nosso Senhor Jesus Cristo também foi destruído pela desobediência do seu povo. Mas ele não pode mais ser feito por mãos humanas. Ele é eterno, presente aqui hoje na igreja. E que a tua Páscoa seja a Páscoa do retorno à adoração a Jesus Cristo. A Páscoa do estabelecimento da adoração a Jesus Cristo para aqueles que não têm. A Páscoa que novamente, para alguns, cresce de tamanho no coração. Servir a Deus, usá-lo, aproveitar de sua relação para sempre, é o que Deus nos oferece aqui hoje, através da cruz de Cristo. A gente não vai seguir com Ageu, mas eu peço que você siga na cruz hoje. Eu peço que, em nome de Jesus Cristo, você possa olhar para ela e ser salvo. Olhar para ela e ser salvo essa noite. Vamos orar?